Olá, meu nome é Rosa Rocha e a minha proposta nesse canal é trazer para vocês algumas histórias que aconteceram comigo, durante a minha carreira do magistério. Trazer para vocês um pouquinho da minha prática pedagógica para que vocês, professores como eu, possam ter um pouco dessa minha experiência, que eu passei durante a minha carreira do magistério. Vocês possam compreender e analisar a realidade da educação brasileira. Eu gosto muito de assistir os vídeos, que tem aqui no YouTube, e outro dia eu estava assistindo um vídeo do professor Lucchesi, e ele estava contando uma história que aconteceu com ele nos anos 60, e eu percebi que aconteceu comigo também, nos anos 90. Não como aluno, que com ele aconteceu como aluno, aconteceu como professora. Ele contou a história de que ele foi um aluno que repetia de série, ele era aprovado numa série, na outra ele ficava reprovado. Era aprovado numa série, na outra ele ficava reprovado. Até que um dia um professor falou que ele ia aprender porque ele ia ensinar. Então eu falei assim, meu Deus, a história vem se repetindo anos e anos, porque com os meus alunos eu também percebi que com eles também aconteciam da mesma forma. Então essa história que eu vou contar para vocês hoje relembra um pouco da história da casa de plástico, as causas do fracasso escolar. De quem seria a responsabilidade desse fracasso escolar que vem se repetindo anos e anos? Da casa de plástico? Eu mostrei para o aluno que não, que ele podia aprender, que ele podia cuidar do material dele, mesmo morando numa casa de plástico. A casa de plástico não era justificativa para ele não cuidar do material e para ele não conseguir êxito na educação dele na escola, Então, a culpa não era da casa de plástico. Então, de quem seria essa responsabilidade do aluno não aprender? Essa história que eu vou contar para vocês, mostra que o aluno, ele traz para si essa responsabilidade e ele sente muita vergonha disso. Eu tive um aluno na terceira série, que hoje equivale ao 4º ano. Eu lembro o nome dele. Alguns alunos eu lembro da história, mas não lembro o nome. Desse eu lembro. O nome dele era Sérgio. E ele copiava todo o trabalho que eu passava no quadro. Ele estava sempre ali, copiando, prestando atenção. E um dia eu pedi para ver o caderno dele. Ele me olhou assustado. Porque na terceira série, que equivale ao 4º ano, a gente passa a atividade no quadro, explica a atividade e corrige no quadro. É o aluno que tem a responsabilidade de corrigir. Só que eu quis corrigir o caderno dele. E aí, porque eu via ele ali copiando tudo, e eu quis olhar o caderno dele antes de corrigir a atividade no quadro. Me bateu aquela desconfiança ali do comportamento do Sérgio. E aí ele não tinha feito o trabalho. Ele estava esperando eu corrigir para copiar. Aí eu perguntei para ele por quê, e ele ficou me olhando assim com uma cara assustada, e eu percebi que ele não sabia fazer. Eu pensei que ele não tinha entendido, eu fui explicar para ele novamente. E aí eu percebi que não era questão de não entender o trabalho, era questão que ele não sabia ler, ele não era alfabetizado. E quando eu percebi que ele não sabia ler, que ele percebeu que eu percebi nele uma certa vergonha. E aí eu falei para ele, olha, você não precisa ter vergonha, eu vou te ensinar a ler. Só que eu não quis ensinar ele a ler ali que os colegas iam perceber e talvez pudesse fazer chacota, bullying, que é hoje em dia, antigamente era uma chacota.
E aí eu comecei a alfabetizar o Sérgio meio que assim, escondido dos amigos, para que os amigos não percebessem que ele não sabia ler. Então eu chamava ele na minha mesa, eu passava atividade para ele, eu conseguia um livro de alfabetização, eu passava atividade para ele fazer em casa, eu tomava a lição dele, mas escondido dos amigos. E eu acho que a vontade dele de aprender a ler era tão grande que na própria terceira série ele conseguiu ser alfabetizado e conseguiu acompanhar a turma e ser aprovado para a quarta série. Isso aí me deixou muito feliz. Então, essa história que eu estou contando para vocês é para que vocês, quando receber um aluno, não pode ser agora o quarto ano, quinto ano, seja em que ano for, que o aluno tenha uma defasagem dos anos anteriores, que vocês não fiquem julgando o trabalho dos professores dos anos anteriores. Faça a sua parte. Em vez de julgar o trabalho, de julgar a situação social do aluno, de buscar justificativa para não aprendizagem do aluno, tenta ensinar que ele vai conseguir. Alguns professores no conselho de classe, participei de alguns conselhos de classe em que os professores eles já começavam a fala deles justificando, não, mas que os meus alunos não conseguiram aprender, não avançaram no aprendizado, porque também eles moram no lixão, eles moram em casa de plástico, eles não têm condições sociais. Isso não é justificativa, tá? Porque eles conseguem aprender sim. E assim, eu meio que chocava esses meus colegas, porque eu até era um pouco assim, sei lá, cruel, porque eu falava, olha, então eu tenho muita sorte, os meus alunos vieram todos de uma área bem, de condição social bem favorável, porque todos aprenderam, todos estão acompanhando, todos estão evoluindo. E eu lembro que teve uma vez que numa escola em que eu falei isso e que a coordenação, a direção da escola, eles meio que assim julgaram que eu não estivesse falando a verdade, porque a diretora pediu à coordenadora pedagógica da escola que fizesse uma avaliação com os meus alunos. Então, os meus alunos foram testados para ver se realmente eles estavam no nível que eu falava durante o conselho de classe. E aí eles viram que realmente eles estavam. E isso foi um choque, né? Porque os outros alunos não conseguiam e os meus conseguiam. Então, a escola resolveu, assim, investir mais na prática pedagógica dos professores. Os professores resolveram confiar mais no aprendizado dos alunos. E várias vezes eu via colega na porta da minha sala me olhando, né, vendo como é que eu fazia, como é que eu dava aula com esses alunos. E eu achava até bom, porque aí elas conseguiam fazer com os alunos dela as atividades que eu estava fazendo com os meus alunos e que eu conseguia êxito, né? A primeira coisa é colocar na cabeça do aluno: você vai conseguir, eu vou te ensinar e você vai aprender. E aí eles conseguem sim, tá? Vamos parar de julgar, de procurar resposta, de procurar justificativa, de ficar colocando a culpa no professor no ano anterior, a responsabilidade, no caso, né, do fracasso escolar no professor do ano anterior. Vamos fazer a nossa parte e a trajetória do aluno, mesmo que ela comece dali para frente, ela vai ter sucesso, ok? Era essa a história de hoje. Um abraço e até a próxima história.